Dessa vez eu vou trazer uma dica master, a dica que muda a relação entre pais e filhos drasticamente para o positivo. Que fique bem claro. Então, se você ainda não está fazendo parte do curso para pais, é só entrar no território e a gente fala sobre isso muito mais profundamente, mas aqui eu trago algumas dicas para você que você já possa tomar um novo direcionamento com seus filhos. Show? E essa dica, ela é o seguinte, ela parece simples, mas tem um desdobramento muito bom. É muito comum que os pais, nós somos seres humanos, no nosso desenvolvimento, nós vamos criando conceitos para as coisas. Então, quando você pensa em uma mesa organizada, você mentaliza, você sabe para você tem uma imagem mental do que seria a mesa organizada. Você tem essa imagem mental, você já desenvolveu essa imagem mental. Às vezes nem tem uma imagem mental tão boa, mas é possível que você tenha. Quando você pensa num quarto arrumado, você sabe mentalmente o que deve ser feito. Você tem uma estratégia mental. Você pode olhar o quarto e mentalmente visualizar ele do que você supõe ser arrumado. Uma pessoa obediente, uma criança responsável, uma criança educada. Qual que é o problema disso? O problema é que você tem esse conceito mentalmente. Seu filho não tem. Ele vai criar à medida em que você entregar para ele o que deve ser feito, como deve ser feito e onde as coisas devem ficar. Ou seja, muitos pais passam para os filhos com uma intenção boa de que os filhos façam as coisas, mas em vez de falar para o filho o que deve ser feito, ele passa em conceito. Ó, rimou. Ficou bom isso. Em vez de passar o que deve ser feito, ele passa em conceito. Ó, que fenomenal. Grava isso na sua cabeça. Escreve essa frase aí, ficou legal. Ou seja, a mãe e o pai chegam para o filho e falam assim, seu bagunceiro. Sabe-se lá o que isso significa. Você acha que seu filho tem uma compreensão de bagunceiro? Não tem. Mas, seu bagunceiro, volta para lá e arruma seu quarto. Aí ele vai. Aí ele volta. Você vai conferir e tá uma zona. Aí você fica pé da vida e vai lá descontar no seu filho, na sua filha. Não faz sentido nenhum. Você não disse o que era para ser feito. Então, a dica master de hoje é, diga o que tem que ser feito em comportamentos, em lugares específicos, onde cada coisa deve ser colocada. Talvez, nas primeiras vezes, você vai fazer pelo seu filho. Se você quer arrumado, você vai lá, mostra para ele e fala, isso que eu estou fazendo é arrumar. Você está ensinando o conceito em questões práticas. Aí ele vai ter a imagem mental que você tem, mas ele não tem ainda. Então você vai lá e fala, aí você mostra para ele, isso aqui é arrumado. Da próxima vez que você disser, deixe arrumado, ele vai entender melhor. Então se você disser, seja mais educado, seja educado com as pessoas. Não, o que deve ser feito? Vá lá, cumprimente, balance a mão, dê a mão, estenda a mão, cumprimente com a mão. Fale, oi, tudo bem? Como vai? Eu sou tal pessoa, fale seu nome ou não. Não sei o que você vai ensinar, mas ensine em comportamentos específicos. Respeite os seus pais. Se você não explicar exatamente o que significa respeito no seu conceito, traduzindo em comportamentos, ele não vai saber, não adianta você depois brigar com essa criança, não vai fazer sentido nenhum. A criança ainda vai ficar assim, caraca, que merda que eu fiz? Aí, em vez dele aprender porque você está ensinando, ele está aprendendo a base da porrada, a base da fuga da dor. Não, aí ele vai aprendendo aos pouquinhos, né? Isso aqui acabei de aprender que não pode, mas não foi explicado. O passo a passo não foi explicado. Então, o que deve ser feito para que tenha esse respeito? É isso, você vai lá e faz isso, isso aqui você não faz, isso aqui não pode, isso aqui pode, O que mais que as pessoas falam comigo? Obediência. Seja obediente. O que é para ser obediente? Eu falei isso, eu quero que você faça dentro de X tempos. Porque se ele fizer no outro dia, também é obediência? Se ele fizer daqui a uma semana, também é obediência? Não, não é obediência. Bom, então explica. Explique em comportamentos. O que mais? Arrume seu quarto, respeite, seja educado, cresça, responsabilidade, seja responsável. O que exatamente essa criança precisa fazer para ser responsável? Eu lembro de uma mãe que chegou para mim e disse assim, meu filho, ele acabou tendo um filho, meu filho acabou tendo um filho muito jovem, e eu quero que ele tenha responsabilidade financeira. Ele não tem, e ele não vai para frente. Aí eu falei, você já falou isso para ele? Ele falou, já. Cheguei para ele e falei, tome vergonha na cara, você tem que ser responsável financeiramente. Mas ele não fez. Mas ela não explicou para ele. Acreditem, é simples, parece ilógico, parece que é óbvio, mas não é. Não acontece assim. Eu só pedi para ela fazer uma coisa. Vai lá e explica para ele o que ele deve fazer para se tornar mais responsável financeiramente. Aí eu perguntei para ela, o que ele precisa fazer? Trazer dinheiro para casa. Quanto? Especificamente, quanto dinheiro ele precisa trazer para casa? Se ele trouxer 10 reais por uma coisa que ele ofereceu, um serviço,
Por exemplo, ele sabe mexer em computador e sabe editar vídeo. Se ele trouxer R$10 de edição de vídeo ou de manutenção de um computador, para mim já tá bom. Até quando? Aí eu perguntei, até quando? Ah, até o fim do mês. Então, ele tinha um mês para trazer R$10 por uma edição de vídeo ou manutenção de computador. Você acha que ele sabia disso? Não sabia. No momento em que ela foi e falou, quero que você ofereça seu serviço de manutenção ou edição de vídeo e ganhe R$10 pelo menos até dia 1º do mês que vem. Opa, agora ficou específico. Então, agora ele sabe o que significa para ela responsabilidade financeira. Até então, não. Até então, não. Ele podia, por exemplo, estar distribuindo currículos, esperando um trabalho. Estou desenvolvendo minha responsabilidade financeira. Para ela não era isso. Então, se você tem um conceito mental que é definido em uma palavra, transforme isso, decomponha em comportamentos específicos, em lugares específicos, posicionamentos específicos e etc. Show? Essa dica vai mudar a relação que você tem com seu filho. Acredite, você vai ver ele fazendo, ela fazendo muito mais coisas que você pede do que antes. Tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui. Espero que tenha sido uma excelente dica. E se você quiser fazer parte do curso inteiro, é só entrar no Território Healy. Vou deixar o link aqui embaixo. E vem com a gente. Você ainda vai ter acesso a muitos outros cursos e a mim no meu grupo exclusivo diariamente. Um grande abraço e até mais.